presidente Lula tem as suas alegações, né, dizendo que o Bolsonaro destruiu o país e que essa proposta, né, que dificulta as prisões aí, a anistia, ele é contra, né? Eu queria já convidar aqui o Cujuí, que foi o primeiro a estar conosco aqui nessa noite especial. Cujuí, seja muito bem-vindo, boa noite. Eu queria que você colocasse a sua opinião, sem bandeira, e eu sei que você é uma pessoa pertinente nas suas opiniões, no sentido de que a sua razão não pode sobressair aquilo que de fato é certo e de fato é errado, né? Você pontua muito bem o que é certo e o que é errado. Seja bem-vindo, Cujuí, por favor, sua opinião. Boa noite, Carrati. Um prazer revê-lo aqui, já fazia um tempo que nós não vimos. É sempre muito bom tê-lo apresentando o programa. Boa noite, Chico Holanda, que é outro companheiro de bancada que fazia dias que nós já não vimos. O Bispo também, né, que está aí com a gente. E boa noite a você, que nos assiste, nos prestigia e muito nos honra com a sua audiência nessa noite de sexta-feira. Um abraço a todos e todes que nos dão o privilégio da sua atenção. Carrati, primeira coisa que nós precisamos corrigir é que essa PEC não é a PEC da blindagem. Essa PEC é a PEC da bandidagem. Vamos deixar claro isso. Não é PEC de blindagem, é PEC da bandidagem, que dá privilégios a criminosos. É disso que essa PEC trata. Ela trata de proteger todos aqueles que, por terem sido eleitos ou exercerem cargos de mandato, estão acima da lei, porque poderão cometer crimes à vontade e somente serão processados com a autorização de quem? Deles próprios. Veja isso, veja isso. Essa regra da Constituição, ela valeu de 88 a 2001, durante 13 anos. Nós já experimentamos isso aí. O telespectador lembra disso. De 88 a 2001 era assim. Só podia processar deputado e senador se o Senado ou a Câmara autorizassem. Nesse período de 13 anos, de 1988, quando a Constituição foi aprovada, a 2001, quando a regra foi alterada, houveram 300 pedidos do Supremo para processar parlamentar. Sabe quantos foram processados? 1. A regra foi alterada naquele caso do Delbrando Pascoal, que matou um menino de 13 anos, esquartejou o pai com a motosserra. Você lembra disso? Agora querem voltar com a regra de novo, com a regra que impede o Estado, que impede a polícia de investigar e que impede a justiça de processar. A quem interessa que pessoas que cometem crimes não sejam processadas pelos crimes que cometeram? É uma PEC da bandidagem, minha gente. É isso que o Congresso aprovou. Aliás, o Congresso não, a Câmara, porque ainda não foi aprovado pelo Senado, né? É uma PEC que ofende a cada um de nós. Porque qualquer um de nós, cidadãos desse país e cidadãs desse país, que cometermos um crime, nós vamos ser perseguidos pela polícia, denunciados pelo Ministério Público e processados pela Justiça. E nós não podemos dizer que nós vamos dar autorização para nos processar ou respondemos a inquérito. Não. Nós sofremos as penas da lei. Por que os deputados que nós elegemos, que cometerem crimes, né, que matarem, que roubarem, que estuprarem, que cometerem crime de corrupção, agora, para serem processados, precisa dos seus colegas deputados autorizarem? Isso é um absurdo. Isso é um tapa na cara da nação brasileira. Isso é uma ofensa a cada um de nós. É uma ofensa à Constituição, que inclusive foi alterada lá em 2001, quando tinha esse privilégio. Porque isso não é uma prerrogativa, não. Isso é um privilégio. Um privilégio que protege criminosos. E a sociedade brasileira não pode tolerar, nesse momento, que haja, de novo, a volta da impunidade e da proteção ilimitada àqueles que, só porque têm mandato parlamentar, se acham superiores aos demais cidadãos e cidadãs desse país. É uma vergonha. Obrigado, Cujuí. Eu queria, antes de passar a palavra ao Bispo Paulo, Bispo Paulo, na matéria que acabamos de ver, as duas matérias, o Lula diz que é um prejuízo imenso a aprovação, né, da matéria da PEC, que foi colocada com mais de 310 votos a favor, e que isso pode destruir o país, né, através do Bolsonaro. Eu queria ouvir o senhor também, que
de fato é uma pessoa muito inteligente e que muita gente ouve a sua voz. E a Rema TV tem esse privilégio de ter você aqui hoje. Muito bem-vindo, boa noite, Bispo Paulo. Obrigado, Carrati, bondade das suas palavras. Muito boa noite a todos que fazem parte aqui da família Rema TV, da produção, do jornalismo, do pessoal que faz a parte de marketing, que mantém essa produção no ar, que mantém essa aqui andando. Boa noite a toda a equipe que está aqui no estúdio agora para debater, né, Carrati, os demais amigos aqui presentes, na pessoa do Cojuí e do Chico, eu cumprimento a todos. E também a você que está em casa, você que está sempre assistindo nessa sexta-feira. Como que passou rápido a semana? Aliás, Cojuí, como esse ano está passando rápido, né? Meu Deus do céu. Bom, gente, por que medo do Bolsonaro? Se eles acham que o Bolsonaro é um cachorro morto, por que estão com medo dele? Medo do quê? De destruir o quê, Carrati? Sendo que Bolsonaro conduziu o Brasil numa das piores épocas que alguém poderia conduzir uma nação, onde um evento adverso a tudo que nós conhecemos aconteceu no seu governo, que foi a pandemia, que dizimou milhares, talvez milhões de pessoas ao mundo todo, e manteve o Brasil caminhando com a sua equipe. Conseguiu manter o Brasil de pé, mesmo depois de todas essas situações, e de ter toda a oposição da cultura woke contra ele. E aí você vê, graças a Deus, que os deputados, com a sua força, conseguem aprovar uma PEC. Essa PEC, ela não diz respeito a protecionismo. O problema é que a nossa Constituição, de tão medrosa que foi, de voltar para trás, eu lembro do Ulisses Guimarães segurando ela na mão, a Constituição cidadã e tal, eu lembro disso, eu assisti ao vivo isso, eu assisti a proclamação lá da Constituição, a entrega dela ao vivo, né, pela televisão. Lembro como fosse hoje, lá em Campinas, São Paulo, minha cidade natal. Só que ela veio cheia de entraves e hoje o Brasil não está conseguindo andar por conta dessas brigas todas, por conta dessa interferência. Como que eu posso ser julgado para o Supremo se eu não sou o nosso amigo aqui, por exemplo, o homem do tempo? Como é que ele pode ser julgado para o Supremo? Ele não tem foro privilegiado. Ele não tem a quem recorrer. Então o Brasil vive um momento em que o deputado que tem... E qual deputado não tem um problema ou outro? Porque se você está na correria, você acaba tendo processos nas suas costas. E o processo vai da interpretação que o juiz dá para ele. E se ele quiser te prender, assim, te prender dentro de um processo, ele te prende, ele te amarra, ele te impede. E essa coisa, essa pressão que a gente viu, os membros do Conselho, do Supremo Tribunal indo visitar os deputados, fazendo reuniões com os deputados, fazendo reuniões com ministros. Então chega uma hora que você fala assim, meu Deus, para onde iremos, né? Para onde iremos? Tem até uma música que meu filho canta que é assim, para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar? Né? Para onde iremos se nós não temos para onde voltar? Então é hora de nós pararmos numa análise de consciência, e não é que vai proteger, Carrati, alguém ou coisa parecida, é que vai impedir de engessar o Congresso. O Congresso precisa ter força para falar, o deputado precisa ter força, mesmo que ele fale um monte de porcaria, ele tem que ter o direito disso. E vai de nós que elegemos. Se a gente não quer pessoas de um determinado nível lá dentro, a gente vai eleger pessoas de outro nível. Mas assim nós vamos fazer o Brasil conduzir. Então é necessário sim. E se o Lula está com medo é porque ele sabe que se isso mudar, muda o Brasil completamente. O rumo muda. Porque a população não aguenta mais. Nós estamos vivendo, eu acho que esse mês em especial,
O arroxo está sendo tão grande. Quem é comerciante sabe do que eu estou falando, né? Esses dias atrás, Carrati, esses dias atrás não, 2 dias para trás, né? Um dono de um supermercado telefonou para mim e disse assim: tá fraco aí também, porque eu estou desesperado aqui, tem muito tempo que eu não vejo uma situação dessa. Então, eu não sei aonde que as pessoas estão vendo as coisas melhorar. Né? Nós estamos vivendo um momento muito difícil e a gente precisa que o Congresso tenha força para colocar o Brasil nos trilhos novamente. Obrigado, Bispo Paulo. Eu quero também aqui, de forma muito especial, há muitos dias, por que não dizer semanas e talvez meses, né, Cujuí? Hoje nós temos a grata presença aqui do Chico Holanda, esse cara que começou aqui lá há mais de 5 anos atrás, quando nada disso ainda era do jeito que é, né, Chico Holanda? E hoje nós temos a grata presença dele aqui conosco hoje. Chico Holanda, que é adjunto das comunicações do estado de Rondônia, é um cargo de muita relevância e que com muita competência está ali. Chico, muito bem-vindo. Nós tivemos as 2 matérias hoje falando agora sobre a PEC da blindagem, que segundo o presidente Lula, Chico, ele diz que é um avanço que traz atrasos para o país e que o Bolsonaro destruiu, de fato, o Brasil. Eu queria que você colocasse essa palavra destruição, já que Bolsonaro está totalmente destruído, né? Se assim podemos dizer. Muito bem-vindo, Chico. Boa noite, meu grande amigo Carrati, do comando do programa. Aqui o Bispo Paulo, chegando aqui agora o doutor Samuel, meu amigo Ramon Cujuí, Juninho, toda a técnica aqui da Rema. A senhora e o senhor, como sempre falava nos programas anteriores, a razão de estar todas as noites aqui. E aqui eu quero me dirigir a tantas pessoas que nesse período agora que eu estava afastado em virtude de trabalho, que me encontram hoje mesmo, lá ali o pessoal do bairro Costa e Silva, Nacional, aquelas senhoras que hoje me perguntaram: o senhor não apareceu mais lá, a gente gostava de ver o senhor lá, levando, mostrando, desmentindo aquela turma da esquerda. De paisagem. Os carros de paisagem, tá? E nós estamos aqui hoje. Infelizmente, não poderei fazer o que eu fazia anteriormente, todos os dias, em virtude de viagem, em virtude exatamente de estar numa missão temporária, que eu sempre gosto de falar isso, mas posteriormente estarei aqui de volta. Isso é uma certeza. Bem, voltando no tema, né? Destruir o Brasil. E aí o presidente Lula, ele cita alguns ministérios. Aí eu pergunto para a senhora aqui: Direitos Humanos, o ministério que ele criou, você viu alguma coisa? A senhora que está ouvindo agora, alguma coisa você viu para sua família nesses 3 anos? O Ministério Indígena trouxe alguma coisa, alguma relevância para a sua família? Tá? O Ministério da Cultura, aquele ministério que dá o dinheiro principalmente para aqueles artistas que já estão bem de vida. Caso fosse para trazer realmente para aqueles que estão iniciando, aí seria um bom investimento. Então, partindo do princípio, tá, que se isso aí que estava destruído, que ele retornou para poder aumentar o déficit público, para fazer com que hoje o Brasil tenha ultrapassado a 1 trilhão, para quê? Para estar o juro a 15%, que a turma aqui da esquerda falava lá atrás, não, é só quando sair, mudar o Banco Central, que isso vai mudar, vai baixar, e está em 15%. É isso que melhorou para o brasileiro? Cadê o combustível brasileirado, que a turma que também falava aqui, já aqui, dizendo, vai abrasileirar, vai reduzir. Estamos esperando, já estamos terminando já o 3º ano quase de mandato do presidente. Cadê as casas populares em quantidades? Tem meia dúzia que entrega ali, meia dúzia acolá. E olha, e se nós estivéssemos vivendo uma democracia plena, eu era contra esse modelo, tá, dessa PEC criada. Eu era contra. Se nós estivéssemos convivendo uma democracia plena. Mas como o próprio Lula falou, nós estamos vivendo uma democracia relativa. Relativa.
que ela tem um peso de duas medidas, que ministro do Supremo Tribunal Federal pesa por um lado e menos por outro. Quando o ministro do Supremo Tribunal Federal impede bandidos de serem demonstrado o que roubaram do INSS. Vocês viram. Proibido. Agora, se fosse um da direita, já sairia preso. Sairia preso. Mas como é na defesa do roubo do INSS, que roubou aquelas senhoras, aqueles senhores, os velhinhos, tá? Eles dão um jeito de não permitir que a pessoa vá lá à CPI. É esse aí a mudança, melhorar que o Brasil teve com esse governo, em conjunto com parte do ministro do STF. Se o senhor e a senhora está gostando, aplauda. Mas eu tenho certeza que a consciência da senhora e do senhor, tá, em cima do que esse presidente falou, em que não aumentou, não trouxe nenhuma mudança na vida do brasileiro. Obrigado, Chico Holanda. Quero também, não menos importante, uma pessoa muito especial também que já está conosco aqui, Samuel Costa. Seja muito bem-vindo, Samuel. Boa noite. E falamos das matérias, Samuel, no início do programa, onde o presidente Lula diz que a PEC da blindagem é um atraso, né? É uma forma de destruição, né? De não avançar o país. E que Bolsonaro é o resultado dessa destruição. Eu queria te ouvir e colocar um pouquinho da palavra do Cujuí, onde ele diz na sua fala que não é a PEC da blindagem. É a PEC do que mesmo, Cujuí? É a PEC da bandidagem. Eu fiquei sem entender muito, né? Querendo entender também. Por favor, bem-vindos, Samuel. Olá, tudo bem, pessoal? Espectadores internautas, você, Carrati, que está acompanhando a apresentação do nosso programa Ministro Campo 1, Ramon Cujuí, meu irmão Paulo Cavalcante, o nosso secretário de Educação do internauta, telespectadores, sejam bem-vindos e interajam conosco. Gente, a PEC da blindagem tem por finalidade proteger um grupeiro. Só um pouquinho, Samuel, por favor, que deu problema no seu microfone, tá, pessoal de casa aí, a gente vai já fazer essa troca, ok? Rapidinho. E, enquanto isso, Cujuí, eu vou pedir para que você, em 45 segundos, um minuto, explique, por favor, como que você encara a PEC, né? Como você bem disse, já a gente volta para o Samuel, enquanto a gente vai fazer essa troca do microfone dele, como a PEC da bandidagem. Eu queria reforçar, Cujuí, de que foram mais de 310 deputados que votaram a favor, inclusive deputados do Partido dos Trabalhadores. E eu vi a sua opinião sobre isso. Na verdade, vou deixar claro isso para ele. 80% do contra essa PEC da bandidagem. Todos os deputados dos partidos trabalhadores votaram a favor da PEC da bandidagem. É isso. 80% do partido. E o partido não pode ser julgado por 12, que dizem que votaram porque fizeram acordo com o Centrão para que a PEC lá como é que fala? A outra PEC, a lei lá da anistia não passasse. Né? Assim, é um erro grosseiro. Eu e o presidente Lula e mais um monte de petistas, 80% dos deputados e mais toda a base do partido é absolutamente contrária a isso. Porque eu vou reafirmar, nós estamos tratando de uma PEC de bandidagem. Não é que estão protegendo o deputado que vai falar alguma coisa no plenário que não possa falar, não. Eles estão dizendo assim, ó, o deputado estuprou, só pode ser processado se os outros amigos dele liberarem. O deputado matou, só pode ser processado se a Câmara liberar. O deputado roubou, corrupção, ele só pode ser processado se a Câmara Federal liberar. E eu lembro a todos nós aqui que entre 88 e 2001 teve gente que matou, teve gente que roubou, teve gente envolvida com corrupção e que a Câmara não autorizou processar. Entendeu? É disso que a gente está falando. Não está falando de crime lá, de crime contra a honra, né? Nós estamos falando de qualquer crime. Nós estamos falando de estupro, nós estamos falando de assassinato, nós estamos falando de roubo, nós estamos falando de tráfico, nós estamos falando de organização criminosa. Qualquer crime. Deputado que cometer qualquer crime, né, para ele ser processado, precisa dos seus pares, outros deputados, autorizarem o processo.
Você veja o Chiquinho Brazão aí da Marielle, que devia ter sido cassado, esperaram o Supremo condenar o sujeito, porque se estivesse valendo essa regra com esse camarada que está envolvido no crime contra a Marielle, ele não poderia ser processado, porque precisaria dos seus pares autorizarem. É uma PEC de proteção a criminosos, uma PEC de proteção não à democracia, não às prerrogativas parlamentares. É uma PEC que protege deputado criminoso, bandido. E nós não podemos admitir isso. Eu quero convidar você para domingo, agora, ali 16 horas, na Praça da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Você não é de direita, não é de esquerda, você que é brasileiro e que se sentiu ofendido com isso que os deputados fizeram, né, que a gente vá lá protestar e mostrar o nosso desagrado. Aqui, a bancada de Rondônia, apenas uma deputada votou contra, o resto tudo votou a favor. A gente não pode admitir isso. A gente não pode admitir que seja institucionalizada a impunidade, né, e que a criminalidade se afirme como regra nesse país. É um absurdo. Samuel, seu microfone já está ok. Por favor, cumprimente novamente os telespectadores. Bem-vindo, Samuel. Olá, telespectadores e internautas do Início 5.1. Saudar o nosso apresentador, Luiz Carrati, ao meu contemporâneo Ramon Cojuí, ao Paulo Cavalcante, ao nosso secretário de Comunicação do Governo do Estado de Rondônia, Chico Holanda, que participa nessa noite do debate. A você, telespectador, internauta, interajam e participem conosco. Gente, as entidades de combate à corrupção e a sociedade civil organizada repudia a PEC da blindagem, ou melhor dizendo, PEC da bandidagem, que protege parlamentares e agora tentam estender esse benefício a dirigentes, presidentes de partido do âmbito nacional. É bem sabido que o foro de prerrogativa de função, ou foro privilegiado, já é uma garantia de qualquer parlamentar. Ao vereador, no exercício das suas atribuições legais dentro do parlamento, na tribuna, aos deputados estaduais dentro da circunscrição do âmbito estadual e aos deputados federais e senadores em todo o território nacional para exercer suas atividades laborais. O que acontece hoje é que, no governo passado, de forma cleptocrata, apropriaram-se do orçamento público e fizeram ingerência e má aplicabilidade desses recursos sem nenhum tipo de transparência. E hoje nós temos uma Polícia Federal de Estado e não de governo, que tem autonomia administrativa, financeira, para poder investigar juntamente com os demais órgãos de controle e fiscalização. E nessa investigação preliminar, perceberam-se que ao menos 80 parlamentares dos mais variados espectros ideológicos, políticos, inclusive do campo a qual eu defendo, que é o campo progressista, estão envolvidos até o gargalo em eventual prática de malversação do recurso público, através da chamada RP9, o orçamento secreto. Teve deputado federal do nosso estado que, na legislatura passada, deixou de colocar dinheiro para a saúde do estado, como se o João Paulo II fosse uma saúde sueca, canadense, finlandesa, e colocou recurso no estado do Maranhão. Uma outra parlamentar tirou dinheiro que era para trazer ao nosso povo e aplicou no estado de São Paulo. Aliás, respectivamente, esse ex-deputado federal e essa ex-deputada federal foram eleitos pelo Maranhão, pelo São Paulo ou por Rondônia? Então, tem dedo de gente aí roubando. Vocês já ouviram falar do FDENG, Fundo Nacional de Educação, onde o kit robótica nunca chegou em Rondônia? Pois é, teve deputado, líder da bancada, que estava envolvido até o gargalo com essa banda podre do Centrão, associada com a direita, extrema-direita e um pequeno segmento da esquerda e centro-esquerda. O que a gente não pode aqui é relativizar o combate à corrupção. E aí o que eles colocam? Querem o voto impresso, com contagem pública em praça. Mas quando um indivíduo cometer um crime de pedofilia, bater na companheira, cometer tráfico de seres humanos ou tráfico ilícito de entorpecente, roubar o dinheiro da saúde, da educação, dos velhinhos do INSS, vai ter que ter autorização prévia para se o crime for inafiançável em 24 horas. Samuel, você concorda também com a fala do Cojuí, onde nós temos 8 deputados federais, não é isso? Isso. E uma votou contra e 7 a favor. Esses 7 estão nesse pacote, Samuel, de que não representam a decisão
democrática no plenário? Vamos aqui primeiro desmembrar a situação. Primeiro, para crimes inafiançáveis, terá até 24 horas para apreciar. Para ser investigado, será submetido à votação sigilosa, ou seja, os parlamentares vão votar em sigilo, ninguém vai saber se votou ou não, vai simplesmente aparecer o painel. Então, isso vai se reproduzir o efeito cascata nas assembleias legislativas dos 26 estados da federação, mais o Distrito Federal e nos 5.570 municípios e todas as câmaras legislativas municipais. Então, isso é o quê? Vai beneficiar o crime organizado, porque o cara, para ser investigado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, basta ele ser deputado estadual ou presidente estadual do partido e tem que ser submetido à maioria em votos sigilosos, porque vão requerer esse direito por simetria no âmbito da União para os estados e para o município. Então, a punição vai ser menos firme, eficaz. No que se refere, pessoal, aqui à honestidade, né? Dos 8 deputados federais, somente a deputada Cristiane Lopes votou contrário. O Tiago Flores, que é delegado da Polícia Civil, fez pior do que os 6. Porque os outros 6, ao menos, tiveram a petulância de dar a cara a tapa e votar favorável à PEC da bandidagem. Ele fez como Pontes Pilatos, lavou as mãos. Uma autoridade policial, um delegado de polícia que diz que combateu a corrupção e a ladroagem, no momento que o povo de Rondônia, o povo brasileiro, mais precisou, ele se omitiu. Ele então, não dos 8... Ele não votou, então? Foi pior do que todo mundo, porque ele se ausentou, se absteve então. de votar. E os outros 6 votaram pela PEC da bandidagem. Gente, vamos falar a verdade. O Maurício Carvalho defende os interesses da família. A irmã dele estava liderando esse orçamento. Vai proteger porque é amigo do Rueda, do União Brasil. O Rafael Fera, o Léo Moraes botou emenda no estado do Maranhão, quando era líder do Podemos. Quem é que manda no Rafael Fera? Renata Abreu, que através da ação direta de constitucionalidade, em sede de repercussão geral, conseguiu fazer a retotalização dos votos. Ele não tem autonomia. E os outros 6, Coronel Crisóstomo, coitado, está envolvido até o pescoço. O tratoraço do Lúcio Moschini, Silvia Cristina, se investigar meia hora de forma séria, o dinheiro que foi colocado no Hospital do Amor é indiciada. Então, tipo assim, é tudo um jogo de carta marcada. Nós vimos o depoimento de diversos deputados, dentre eles a Silviane, que foi a mais votada em Goiás, disse que foi ameaçada pela União Brasil. Olha, se tu não votar, a gente vai te expor. E hoje, depois da pressão popular, ela gravou um vídeo com a cara lavada pedindo desculpa por seus eleitores pelo fato de ter se permitido ser ameaçada por dirigente de partido. Então, isso é muito grave e eu espero que isso não prospere no Senado Federal.